Piperno, claro que o futebol é imprevisível, claro que o futebol tem dos seus mistérios, 3 rodadas muitas vezes é um longo percurso, mas dá pra dizer que já foi esse campeonato pro Palmeiras, Pipa? Tudo certo? Muito boa noite. Boa noite, Chacon. Claro que matematicamente o Palmeiras respira, o Flamengo também vai ter jogos difíceis até o final do campeonato. Não vamos esquecer que na rodada final o Flamengo jogará em Mirassol, mas a questão não é a possibilidade do Flamengo ter um ou outro tropeço. É que o Palmeiras morreu no campeonato. A verdade é essa, o Palmeiras dos últimos 12 pontos, o Palmeiras ganhou 2. Então, o Palmeiras, até aquele jogo de Mirassol, era o líder, tinha até uma boa vantagem. E, de repente, o Palmeiras perde em Mirassol, perde na Vila, o Palmeiras empatou contra o frágil Vitória e teve um outro empate melancólico hoje. O Palmeiras não jogou nada. O Fluminense, aliás, teve mais próximo do gol do que o Palmeiras. O Palmeiras, a rigor, não teve nenhuma grande chance criada lá de dentro da área para tentar fazer o gol. O Palmeiras teve 2 lances, 2 jogadas de muito perigo, uma no primeiro tempo, outra no segundo, em 2 ações individuais, uma do Flaco Lopes, a outra do Vitor Roque. Né? Deram arrancadas e tal, driblaram, resolveram sozinho. E aí, numa o Fábio defendeu e na outra o Vitor Roque chutou para fora. Tirando isso, nós não tivemos o Palmeiras produzir absolutamente nada. O técnico está perdido, ele não consegue mais dar a resposta, o Palmeiras não consegue criar, tem mexido mal. E veja, mesmo quando o Palmeiras atua com os melhores jogadores, com aqueles que têm mais qualidade, o Palmeiras desperdiça toda essa reserva técnica por conta da forma errada de jogar. Se você tem o Alan e você tem o Sousa, você tem que procurar o jogo pelo lado e não o jogo de chutão. Isso é óbvio, isso é elementar, meu caro Watson. E aí, não adianta, a bancada, o núcleo duro, fiel ao Abel e tal, criticar quem faz esse tipo de observação. O problema é olhar o que o Palmeiras não tem jogado de uma forma um pouco mais isenta e racional. Então, se você tem jogadores com talento para jogar com bola no chão, como é que a sua opção de jogo é geralmente pela bola alta, pelo chuveirinho na área? Então isso tem facilitado todos os adversários do Palmeiras. E hoje, eu lamentei muito que no momento de dificuldade em que o Palmeiras precisava buscar algum outro tipo de solução, o técnico do Palmeiras olha para o banco e chama o Felipe Anderson. O que resolve isso? Eu pergunto honestamente para o torcedor do Palmeiras, a entrada do Felipe Anderson em qualquer jogo te dá alguma esperança? Se você achar que sim, então fique feliz com isso. Só que o time não vai ganhar. E a gente tem visto, então, o Palmeiras se desintegrar nessa reta final de campeonato. Claro que Libertadores é um jogo só, é uma outra competição, dá para virar a chave. Individualmente o Palmeiras é um time qualificado, mas eu repito, coletivamente está muito mal. E aí o coletivo é culpa do treinador. Que tem as suas responsabilidades. Recebi um falso alarme, viu, Piperno? Estamos no rádio ainda, vamos até meia-noite com a turma do rádio. A gente tinha falado que a turma do rádio não estaria conosco, tá sim, tá nos acompanhando, ouvindo tudo isso, Piperno. E é importante a gente falar, porque eu até falava aqui em off contigo, né? Porque ficou muito difícil o campeonato. Matematicamente tem chance, legal, mas a disputa não é com um time qualquer, né, Piperno? É com um time resiliente, é com um time que tem um elenco extremamente qualificado e caro. É um time que tem totalmente a capacidade, ainda mais com 4 pontos de vantagem, de avançar nesses pontos próximos dos próximos jogos, que é o Flamengo. E as aparências enganam. O Palmeiras na reta final vai ter 3 jogos muito mais difíceis do que o torcedor imagina. O torcedor menos avisado. Porque, veja, o Palmeiras vai pegar um Atlético Mineiro, por exemplo. Você olha a classificação, o Atlético tem 44 pontos. Mas existe uma briga no Campeonato Brasileiro que é a disputa pelo 8º lugar. E aí tem um bolo de 6, 7 times que estão muito próximos. E o Palmeiras vai enfrentar 2 desses times que brigam pelo 8º lugar
nessas rodadas finais de fora de casa, o Grêmio e o Atlético Mineiro. E na rodada final, para piorar tudo, o Palmeiras vai enfrentar um Ceará que talvez precise ainda de pontuar para escapar da ameaça de rebaixamento. Então, deverão ser 3 jogos muito difíceis. Agora, o problema não é só olhar para o adversário, mas, sobretudo, enxergar aquilo que o Palmeiras não consegue mais jogar. As respostas que o Palmeiras não consegue mais dar. E aí, isso é culpa de quem comanda esse time. Enfim, se o Palmeiras piorou tanto assim, o que está acontecendo? Qual é o diagnóstico para isso? E a gente falava em off, né, Piperno, sobre a possibilidade de, com um campeonato encaminhado para o Flamengo, e tá em aberto, né, a final da Libertadores é totalmente em aberto, e jogando esse futebol, o Palmeiras, desses últimos jogos, não ganha a Libertadores, vai precisar fazer muito mais. Claro que sim. E aí é o seguinte, somando derrotas na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, passando um ano em branco, você acha loucura imaginar que o senhor Abel Ferreira pediria o boné? Bom, primeiro que eu acho que eu vejo ele meio de saco cheio já, né? Então, o Abel só sairia do Palmeiras por livre e espontânea vontade, né? O Palmeiras, ele não tem pressão da direção do Palmeiras, tá? A direção do Palmeiras, inclusive, já manifestou muitas vezes a intenção de renovar o contrato até 2027. Agora, veja, o Palmeiras ano passado não ganhou título nenhum também, porque não veio me convencer de que o Paulistinha tem que entrar nessa conta. Não é mais um torneio compatível com a grandeza dos objetivos e do investimento que o Palmeiras faz hoje. Palmeiras luta por Libertadores, Brasileiro e eventualmente Copa do Brasil. E o Palmeiras não ganhou nada disso ano passado. Tem chance agora, é verdade, mas respondendo essa tua pergunta, nesse cenário que você traçou, se o Palmeiras não ganhar nenhum desses 2 títulos, dá para dizer sim que são 2 temporadas em que não ganha nada. E aí a pressão... Porque assim, eu vejo muito torcedor nas redes sociais, claro que as redes sociais não têm que ditar o que é a tomada de decisão do clube, como eu posso dizer, os dirigentes não devem tomar as decisões com base em reações das redes sociais por parte da torcida, mas eu vejo cada vez mais o número de torcedores palmeirenses insatisfeitos com Abel Ferreira. Isso daí tá se tornando algo meio que um caminho sem volta. E aí fica estremecida a relação do torcedor palmeirense com o Abel Ferreira. Então eu acho que tá... Claro que se ele quiser, se ele conquista um título, tudo muda. Se ele conquista a Libertadores, tudo mudou. Mas esse desgaste vem acontecendo já há um tempo, principalmente no começo do ano. Primeiro semestre do Palmeiras em desempenho dentro de campo, não tô falando do resultado é uma coisa, mas o desempenho com o elenco que tem, deveria ter desempenhado mais. Do meio pra frente, acertou o encaixe Vitor Roque e Flaco Lopes, as coisas fluíram, mas esse desgaste já tinha acontecido. E para alguns, já virou aquele negócio que não tem volta, Piperno. Da relação do torcedor com o Abel Ferreira. Claro que as vitórias, elas mudam tudo, né? Mas como também é evidente que ele não é mais unanimidade, embora seja, sim, o cara mais respeitado, preferido pela maior parte do torcedor, é o maior ganhador, né? À frente do clube. Tudo isso é verdade. Mas eu não sei o que está acontecendo no dia a dia para que o futebol do Palmeiras tenha ficado tão pobre nesses últimos tempos. E veja, a queda do Palmeiras de um mês para cá é um negócio vertiginoso. Dos últimos 12 pontos, como a gente já falou, ganhou 2. Mas antes, o Palmeiras vinha de um empate ruim contra o Cruzeiro. O Palmeiras tinha perdido do Maracanã para o Flamengo. Então, esse recorte de 6 jogos, veja, nós estamos falando em 18 pontos disputados e o Palmeiras só ganhou 3. Aliás, acabou, vai. Em 21 ganhou 6 porque tinha aquele jogo atrasado, fez de fato um jogo contra o Santos. Então, mas é muito pouco. Em 21 pontos ganhar 6 é algo ridículo, né? Principalmente para o Palmeiras que vinha tão bem. Agora, o fato é que
Qual o diagnóstico que ele tem a oferecer para o torcedor? Por que o time do Palmeiras caiu tanto? Por que o Palmeiras insiste tanto, passou a insistir demasiadamente na bola aérea de novo? Porque todo mundo ficou bravo lá atrás, quando o Rogério Ceni naquele dia falou a história lá do chutão e tal, né? E é claro que o Rogério talvez naquele momento pudesse ter até exagerado um pouco, mas a verdade é que aquilo que o Rogério falou um mês e meio atrás, depois daquele jogo em Salvador, é o que o torcedor observa hoje. O último bom jogo que o Palmeiras fez de 2 meses para cá foi aquela empolgante vitória contra a LDU. Mas aquilo tem se tornado um fato cada vez mais isolado em meio a tantos jogos ruins que o Palmeiras disputou desde então. E vem se tornando uma frequência isso no Palmeiras, né? Jogos ruins, parece que vem voltando a ser a marca do clube. E com o investimento que é feito, e aí o torcedor tem razão de questionar. Porque são reforços caros, o pagamento à vista, não é aquele negócio, aquela miguelagem, não, vamos parcelar, não. O Palmeiras hoje tem uma saúde financeira para fazer esse tipo de investimento. Só que quando você traz esse nível de peça, você espera o quê? Esse ajuste e que elas entreguem dentro de campo. Vitor Roque foi muito questionado no começo da passagem. Hoje ninguém tem dúvida. Jogador que está sendo convocado e merecidamente para a seleção brasileira. Aí o questionamento cai em quem? Nos outros. Sousa, por exemplo, é um que é muito questionado, né? E por aí vai. E aí, para quem bate o questionamento? Para o treinador. É inevitável esse caminho. Só que eu acredito que não ganhar um dos títulos vai ser determinante para romper de vez, pelo menos a maioria da torcida, com o técnico Abel Ferreira. Sem dúvida, Chacon, o prestígio fica mais abalado, a confiança fica trincada, até porque tem um outro componente nisso. Se o Palmeiras perde os 2 títulos pro Botafogo, como aconteceu ano passado, é uma coisa. Perder esses 2 títulos pro Flamengo, que se tornou super rival, tem um impacto muito diferente, muito mais pesado. Então, a desvantagem agora é evidente no Campeonato Brasileiro e o Palmeiras vai ter que apostar tudo no jogo de 29 de novembro em Lima, mas para isso vai ter que melhorar muito. E não vai ser fácil, essa partida. Antes disso, ainda tem o jogo entre o Palmeiras. O Palmeiras pega quem na próxima rodada? O Palmeiras pega o Grêmio. O Grêmio fora de casa e o Flamengo fora de casa, o Atlético Mineiro. E vai ser um momento de... Imagina se o campeonato é decidido na terça-feira. Como chega o moral do Palmeiras para sábado. Claro. Ninguém tá levando em consideração também essa questão do mental do Palmeiras para essa reta final. Sem dúvida. Porque como você chega abalado para Libertadores, e vamos imaginar que o contrário aconteça. Palmeiras vence a próxima partida e o Flamengo tropeça, um empate. Mais ou menos hoje, o que aconteceu hoje, volta a 2 pontos a diferença. Mas perde a Libertadores o Palmeiras. Chega abalado também para as últimas 2 rodadas. A questão mental, que é uma das coisas mais elogiadas no Palmeiras, nessa reta final, se não for bem trabalhada, pode se tornar uma das maiores vilãs do próprio clube, Piperno. Não, e a queda é vertiginosa, né? Então vamos lá, o Palmeiras perdeu pro Flamengo, empatou com o Cruzeiro, ganhou do Santos, perdeu pro Mirassol, empatou com o Vitória, empatou com o Fluminense, e perdeu o jogo atrasado pro Santos na Vila. 7 jogos, apenas 6 pontos, um desempenho absolutamente medíocre, né? Então, realmente, não dá pro torcedor, né, tá tão otimista assim. E outro ponto importante desse jogo contra o Santos que você mencionou é que eu vi também muitos torcedores que não se lembram, né? Mas reclamaram que, porque foi na data FIFA e tudo mais, mas foi o próprio Palmeiras que pediu o adiamento dessa partida no pós-Mundial de Clubes. Tô certo ou errado? Foi isso ou não? Lá, exatamente. O Palmeiras foi eliminado. O jogo contra o Santos ocorreria 9 dias após a eliminação no Mundial. Então, tudo bem. Volta, dá lá uns 3, 4 dias, né, de folga pra rapaziada, merecida folga, inclusive. Mas depois joga. Porque não era preciso ser nenhum gênio para imaginar que o calendário ficaria apertado nessa reta final. Era só fazer conta. Então errou lá. Faltou planejamento? Faltou
escolher melhor. Escolher melhor. Isso Escolher melhor as batalhas. Assim, fazer um cálculo melhor. Da mesma forma que eu já critiquei muito aqui o que o Palmeiras fez naquele jogo em Salvador contra o Vitória. O Palmeiras sacrificou aquele jogo para poupar o time, para preservar o time, para jogar a porcaria da Copa do Brasil lá contra o Corinthians. Ah, mas puxa, o derby. Dane-se. Uai, naquele momento a prioridade era o Campeonato Brasileiro. E ali o Palmeiras deixou pelo caminho 2 pontos que fazem falta hoje. E só uma coisa, Ó, o nosso... A voz da consciência vai aparecer aqui. Da consciência. E só para lembrar uma coisa, o Piperno, porque a gente falou também na partida, caso o Flamengo vença a partida e o Palmeiras empate, também fica praticamente impossível, Piperno, porque ficaria 77 pontos para o Flamengo, 71 para o Palmeiras, 6 pontos. Daria para tirar? Daria, porque aí poderia empatar em número de vitórias. O Flamengo ficaria com 23 vitórias e o Palmeiras 21. Se vence as duas, 23-23, e o Flamengo perdendo as duas, ficaria igualados em número de vitórias. O problema, Piperno, é que o Flamengo neste momento tem 50 de saldo e o Palmeiras 29. Portanto, um empate na próxima terça-feira e uma vitória do Flamengo também já coloca a situação ainda mais complicada do Palmeiras. E quais os próximos passos do Palmeiras, você acha, Piperno, pensando já em 2026? O Palmeiras, eu acho que vai precisar, sim, qualificar melhor esse grupo, né? O Palmeiras fez investimentos esse ano que claramente não vingaram. E assim, você vê, por exemplo, o Palmeiras precisa melhores alternativas para o meio-campo. O meio-campo do Palmeiras é muito pobre. O Emiliano Martínez, ele foi um jogador que, ao que tudo indica, não agradou a comissão técnica. Embora eu acho até que seja um jogador de bom nível, mas ele realmente está muito irregular. O Aníbal, jogador de técnica muito pobre. O Palmeiras trouxe 2 laterais direitos jovens e tal, mas nenhum deles vem se apresentando bem. O Felipe Anderson, né? Enfim, jogador nhenhenhen, aquele cara que não vai resolver um jogo nunca. Então o Palmeiras confiou nesse tipo de investimento e esses jogadores claramente não deram certo. E outra coisa, o Palmeiras já tem que, se preparar para o assédio que o Flaco Lopes, o Vitor Roque e o Alan vão acabar sofrendo, né, de clubes europeus para a temporada do ano que vem. Eu não consigo ver, por exemplo, esses 3 jogadores no time do Palmeiras pós-Copa do Mundo. Eu acho que os 3 vão acabar indo embora. Os 3 quem? Abel? Não. Ah, tá. Nossa, o Flaco Lopes, o Vitor Roque e também o Alan. Mas você acha que há necessidade de você fazer a venda do Vitor Roque, já que você contratou ele recentemente? Não, mas aí que tá o negócio. A grana... Não, mas o jogador tá aqui. Como diz a música, você que é um grande entusiasta, né? Mas a bagaça tá no bolso. É aí que tá o negócio. O jogador, ele vem, acabou se reabilitando, é um jogador que tem chance de disputar a Copa do Mundo, embora o caminho para isso não seja curto. Mas independentemente disso, quando o futebol parar o ano que vem pro Mundial, vai aparecer proposta, quer dizer, vai ter gente que vai colocar o cacau na mesa para levar o cara embora. E aí é muito difícil segurar, né? Até porque já se fala em algo em torno de 50 milhões de euros, né? Mas o que eu falo é exatamente isso, Pipa. Não precisa vender essa gente, não precisa se desfazer. Vai ter que fazer isso porque é aí que tá o negócio. Como é que você vai segurar o jogador também? Mas aí é uma questão de projeto. Trouxeram só pra quê? Pra se recuperar e vender? Não, trouxeram pro jogador produzir ganho técnico. Ele trouxe qualidade. Sim. Só que mas tem que manter isso. Chega um momento em que, quando o cacau aparece, o jogador também quer ir. E aí não segura. No caso do Vitor Roque, uma nova chance no continente europeu, né? Ano que vem ele vai ter 21 anos e tal. Ele tem muita carreira pela frente. Tem, e quando aparecer uma oferta aí de um clube bom... Flaco, você acha que também dá adeus? Dá adeus. Esse tipo de jogador não fica mais na América do Sul. Mas já é um jogador do quê? 24 anos, o Flaco? Mas aí ele não tem mais um mercado de top A de grandes ligas. Isso mudou muito. Isso mudou muito. Você acha que ainda tem espaço? Tem, eu acho que tem sim.
Inclusive a Premier League, por exemplo, toda hora faz acenos a jogadores hoje um pouco mais velhos. Ok, mas aí a gente não tá falando do Big Six da Premier League. Não a gente tá sei. falando de um Brentford. Ou, por exemplo, não, o Manchester United, por exemplo, tem contratado jogadores, às vezes nessa faixa etária ou até mais, e pagando muito. Mas será E que contratando vindo do alto, futebol brasileiro? Acho que esse é o ponto. Será que eles querem alguém ainda não pronto depende. no ideal europeu? Aí que tá o negócio. Você tem time com necessidades mais urgentes. Tem time que tem projeto de longo prazo. Ele vem aqui na América do Sul buscar jogador mais jovem exatamente por projetos de longo prazo. Outros têm nesse... E aí o Vitor Barcelona- Roque entra nisso. O Vitor Roque entra Exatamente. nisso. O Flaco Lopes é para quem tem objetivo urgente, de curto prazo. É, mais na base do desespero, assim, mas que vai botar uma grana legal. E assim, é um atacante que deve jogar a Copa do Mundo pela seleção argentina. Esse jogador não fica na América do Sul. Atacante de Brasil e Argentina que está em Copa do Mundo não fica aqui no Brasil. Perno, nesse momento, chances de título para o Palmeiras na tua visão? Uns 10%. 10%? 10%? O torcedor Flamengo. palmeirense fala, enquanto tiver 10% de chance, terei 90% de fé. O Flamengo terá a última rodada em Mirassol. Tem que tomar cuidado com isso também. Com 2 vitórias, ele já chega campeão em Mirassol. Sim, exatamente. Vai ter que ganhar os 2 jogos. Um ele vai ganhar de qualquer jeito, que é o jogo contra o Ceará. Você acha que esse daí é vencido? O jogo chave é contra o Atlético Mineiro. E aí, poupa ou não? Quem? O Flamengo. Eu acho que o Palmeiras e o Flamengo, eles têm que levar essa preparação nesses últimos dias com um pôster do time do Botafogo do ano passado na parede. O que o Botafogo fez? Ele veio aqui em São Paulo na terça-feira, atropelou o Palmeiras. No sábado ele ganhou a Libertadores com 1 a menos desde o início do jogo. Na quarta-feira seguinte ele foi a Porto Alegre e ganhou do Internacional, que estava bem, e ganhou o campeonato assim. Sabe, time que quer ser campeão não tem esse negócio de poupar, não. Ainda mais faltando 4 jogos para acabar a temporada, né? Opa, agora é aquele último tranco aí.